Fala, my friends! Estamos começando agora mais um CEO Sem Filtro, o podcast a qual a gente traz como é realmente ser um CEO. Eu, Heber Guimarães, e o japonês mais querido da galera. Konnichiwa, galera. Hoje eu tô muito feliz, cara, porque além desses caras ser bravo, no empreendedorismo são amigos nossos. Então eu tô muito feliz de ele estar aqui hoje. É, aquilo, né, cara? A gente sempre prestigiar os amigos é o primeiro conceito de se amar ao próximo, né? Mas estamos aqui com Pedro da Renimac e 349 outras empresas que eu não faço ideia. E o nosso craque da bola, Rafael Maier. Rapaziada, seja muito bem-vindo ao nosso querido CEO Sem Filtro. Possa ser um papo de muita qualidade e que a gente consiga aí impactar outras pessoas através da história e da trajetória de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso simples podcast. Muito obrigado. Obrigado, rapaziada. Cara, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem que é o melhor de bola aí, cara? Já começar assim, já, né? Qual dos dois aí mete mais gol aí? É o Rafa, né, porra? Os caras estão... O camarada jogou bola, entrou no banco por causa do futebol. Você acha que eu vou competir? Eu só joguei na escolinha, sabe? Quantas interclasses? Cara, interclasse aí é história, né? Ah, Isso aí é resenha. Lá na minha cidade tem que ter uma estátua minha, porque lá não mandava na internet. É, mandava bem. Na minha Era época, briga piá bom de todo bola. dia. Meu Deus do céu. Piá bom de bola, né? Bom de bola. Piá bom de bola tinha, né? A bola de bola tinha. Pô, era muito legal. Gostava. Joguei também, cara. Agora é só pra brincar, né? Não, Não, mas ontem vocês deram show lá. Você dando passe de letra, você fazendo gol de cobertura. Não, o gol de cobertura ali foi sensacional. Essa vai pro DVD. Gelado. Meu Deus É, do céu. E como é que tá seu pacto com a trave, cara? Você parou de acertar a trave? Puta que pariu, ontem foi foda. Eu acertei trave, acertei o goleiro, o gol foi bom, cara. Nada. Eu fiz 2 gols ali, foi uma cagada. Mas quem ganhou? Quem ganhou? Nós, Quem né? ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Pra Foi a variar. primeira vez em 6 meses que o Rafa ganhou de mim. O cara tá Faz marcando. 6 meses que eu não jogava, né? Pra mim faz um tempo que eu não vou, né? Porque eu deitava também. Pronto, coitado. Mas, ó, seguinte, rapaziada, vamos conversar aqui sobre muitas coisas, né? E a história de vida de vocês, pra gente ser amigo, a gente conhece um pouquinho, mas muitas vezes, num bate-papo aqui como esse, vai saber coisas que a gente não ouviu, né? Então, gostaria de fazer uma pergunta pra você agora, Pedro. Como é que é ser tão novo, ter que lidar com tantas responsabilidades, além de família, várias empresas, como ter sanidade mental, cara, pra fazer tudo isso que você faz? Cara, é difícil. Muito difícil conciliar todas essas atividades. E confesso para vocês que no começo, inclusive com o nascimento da minha filha, eu entrei em parafuso. Tive problemas ali psicológicos bem sérios. Cara, mas graças a Deus, Deus vai colocando a terra, o plano debaixo dos nossos pés na medida em que a gente vai avançando, que a gente vai tendo coragem e as coisas vão fluindo. Então, antes de mais nada, é Deus quem sustenta toda a operação. A gente foi para a feira agora em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz foi reunir as pessoas, nossos membros lá que estavam participando, fazer uma oração, pedir proteção de Deus para que Deus carregasse e comandasse toda aquela operação. E foi um sucesso, graças a Deus. Tá. Mas é assim que funciona, cara. É Deus que começa na frente de tudo. Legal, bacana, cara. E pro pessoal que não conhece ainda, né? Se você puder falar um pouquinho das empresas de vocês ali, apresentar para a audiência, até para eles conhecerem também. O que a Renimac faz hoje? Qual que é o modelo de negócio dela? Quem que ela quer agregar, né? Na ponta. Fala um pouquinho sobre e também o Rafa puder falar como que ele agrega também com crédito, construindo sonhos dos clientes, né? Então... A Renimac é uma empresa que ela já vem de muitos anos. Eu comecei o projeto em 2026, adquiri a operação 100%, junto com a minha esposa, com meu sogro e com meu primo, cada um, né, nas suas respectivas posições. E hoje a gente faz a parte de toda a linha de máquinas para recapadoras. Então, do início ao fim. Então, uma linha completa hoje, se você precisar montar, eu tenho para te disponibilizar. Então, é esse o nosso mercado, é assim que a gente trabalha, né? E basicamente essa é uma das nossas empresas aí. As outras duas? Eu sou advogado, né? Formação primária e a minha atuação principal é a advocacia. Hoje eu tenho a Crispim Nascimento Advogados, junto com a Paula. E tenho a CN Consultoria e por conta das operações jurídicas eu entrei numa sociedade também, uma pintura industrial ali no Boqueirão. Basicamente isso. Você, Rafinha, como é que tá aí as demandas? Qual
qual que é o teu segmento, o que você faz, conta pro povo um pouquinho. Eu sou um franqueado da GFX, Inteligência Financeira. É uma empresa que cuida de uma consultoria financeira consolidada mesmo. Para que o cliente ele não tome decisões sem estratégia. Então, o nosso principal objetivo é organizar a vida da pessoa. A gente não pode falar sobre investimentos, para vir me procurar para investir, porque eu não sei como é que está a organização financeira dele. Nós trabalhamos com organização, proteção, aí falamos de investimento, aí projetos futuros, sonhos e tudo mais. Então, a ideia é que o nosso cliente ele não tome decisões sem estratégias. Se for fazer um seguro, ele tem que falar comigo, ele tem que comunicar. Se ele for fazer um projeto de expansão, ele tem que comunicar a mim, para que a gente tome a decisão junto. Dentro da GFX, nós temos uma plataforma que se conversa. Então, parte de consórcios, parte de investimentos, então as áreas se conversam e não é fragmentado, né? Dentro de uma estrutura só. Legal, cara. Dizer que se eu fosse teu cliente, eu quiser ir para Bangkok, para Las Vegas, eu tenho que informar você que eu vou dar PT em todos os cartões e conta bancária. Exatamente. Cara, a gente tava falando nos bastidores aqui, né? Até um papo bem bacana sobre mercado, Selic, inflação e tudo mais. E como a gente atinge o cliente final hoje, né? Ambos os negócios aqui, e a gente tem que estar muito flexível, né? Pra gente converter uma venda, pra gente criar uma conexão. Eu queria saber de vocês, né? Porque eu tenho comigo, né, que não é o mais inteligente nem o mais forte. É o cara que se adapta à situação e consegue criar resultados, né? Eu queria saber de vocês, como que vocês lidam com isso na ponta, né? Para falar com o cliente, para convencer ele a partir do mercado, como ele está. Conte isso um pouquinho pra gente. Cara, em relação à indústria, é um mercado que, para mim, eu sempre fui muito consultor, né? Então, na advocacia, eu auxilio a tomada de decisões, eu trago aspectos e índices, né? Para a gente fazer para que o cliente tome a decisão mais acertada possível. Mas a decisão sempre final sempre era dele. Hoje, estando do outro lado, no outro ponto, cara, eu vejo que é muito difícil. Por exemplo, o maquinário que nós vendemos hoje, eu não facilitar a condição de pagamento, eu morro, eu vou sucumbir. Então, cara, é muito difícil hoje porque eu tenho todo o custo de produção. As nossas máquinas são personalizadas, né? A gente tem máquinas que são específicas e tudo mais, mas as máquinas que a gente precisa desenvolver que são personalizadas vão de acordo com a banda que o cliente usa, vão de acordo com a espessura, com o diâmetro do pneu. E aí você tem que, às vezes, uma chapa de aço custa R$30 mil. Você vai usar 3, 4 chapas para isso. E eu tenho que tirar do meu bolso em determinados momentos. Por isso que a gente tem que ter bons parceiros. É a parte de trazer opções de antecipação de risco para você discutir esse custo dentro da tua operação e conseguir fazer essa jogada sem prejudicar o teu cliente final, né? Então, eu facilito a condição, mas, óbvio, o meu preço ele tem uma diferenciação porque eu tenho que fazer outras operações de mercado financeiras e tudo. Bom, justamente vai de encontro, né? Hoje, a minha ideia é que o cliente ele não vá para banco, ele não procure o banco para que ele possa tomar crédito. Por que ele vai no banco tomar crédito se ele tem outras opções de mercado, né? Então, é muito comum hoje você buscar um banco, eu falo isso tranquilamente porque eu fui bancário. Mas você vai para o interior, a cooperativa de crédito, ela domina. Um produtor rural, ele vai tomar um crédito lá, ele já inclui lá um seguro de vida, um seguro do plantio, um seguro do maquinário, mas é um seguro sem estratégia. O cara vai lá, falece, às vezes ele não consegue fazer nenhuma PPS com aquele recurso, né? Então, assim, é para que o cliente ele realmente saia dessa parte financeira, porque o banco não foi feito para dar lucro, foi feito para lucrar. E para que essa decisão que o cliente venha tomar um crédito, será que realmente é isso que você precisa? Será que é esse valor que você precisa? Será que com isso vai suprir a necessidade? Dar taxa? Dentro disso, a gente ensina os clientes a tomar uma decisão um pouco mais estratégica e também vindo a ter tranquilidade, né? Passar uma tranquilidade em vida para a família. Então, você quer dizer que, por exemplo, a pessoa hoje, normalmente ela contrata
seguro só por contratar. Tô segurado, mas ela não estuda, ela não tem noção que tá no contrato dela, pode acontecer alguma coisa que ela tá pensando que ela tá segurada e vai chegar no momento lá, não tem como ela ter aquele recurso que ela pensou que teria, né? Como é que, por exemplo, é tratado essa instrução, né, com os seus clientes? Por exemplo, chegou um cara lá, não, Rafa, eu não preciso, já tenho seguro de tudo, tenho seguro de vida, tenho seguro da minha casa, seguro dos meus bens, e daí, por exemplo, o cara tá um pouco rígido, vai mostrar para ele, na verdade, não é um convencimento, né? É como nem o Pedro estava falando, é algo consultivo que você vai mostrar para ele, cara, não é muito bem assim, te enganaram um pouquinho aqui. Exato. Como é que funciona isso aí para o cara ter esse choque e confiar no teu trabalho? Olha, é muito difícil o cara que está no banco já, realmente não conhece pessoalmente, que não tem uma recomendação, ele me passar uma apólice. Eu só peço a apólice. Eu falo, cara, é sem compromisso a análise da apólice. Vamos falar em vida. É a situação mais importante. Hoje, a nossa vida é muito mais importante do que o nosso carro. Então, você ter um seguro de vida é muito mais importante. Pergunto a ele, cara, Ebinho, me passa, por gentileza, tua apólice. Vamos analisar realmente. Nós fazemos todo um fluxo aqui de receitas, de ativos, passivos, contratos, compromissos. Vamos analisar se realmente esse seguro, numa ausência tua, vai suprir realmente uma necessidade da educação dos seus filhos? Ele vai comportar, né? Aí o cara já olha assim, poxa, o cara tem filho. O cara vai pensar, será que quando eu faltar esse recurso capital segurado que eu tenho para a morte do Itaú lá, digamos, vai suprir a necessidade? Não. Não, 100 mil reais. Se você fez uma DPS, um preenchimento lá da Declaração Pessoal de Saúde, se você tiver uma doença grave, será que vai pagar? Todas as demais, né? Porque Aconteceu isso comigo, cara. Eu falei isso aí pra você, né? Eu passei um processo de doença e, cara, a hora que você tá lá doente, você tá preocupado, tá vivo, né? Pelo amor de Deus. Aí depois que começa as coisas a melhorar, você vai buscar o seguro, né? Porque primeiro você quer, no meu caso, né, que foi um câncer, você quer, cara, ficar bem. E daí quando eu comecei a fazer o tratamento, depois fiz a cirurgia, descobri que era maligno, comecei a fazer as químios, eu falei, pô, eu tenho seguro, né, cara? Eu conto no banco desde meus 15 anos. Pô, vou lá ver esse trem lá. Por conta desse trem aí da DPS, cara, me ferrei. Não consegui sacar um centavo. Perdi tudo que paguei. Porque é uma cidade do interior, uma instituição dominava, e as pessoas estavam lá, todo mundo conhecia um outro, pô, vou confiar no cara, o cara sabe. Não é bem assim, tem como, cara, por mais que seja meu amigo, você trabalha na instituição, não tem como você fazer um milagre pra mim lá, se tá no contrato lá, ninguém me instruiu sobre, né? seguro sem estratégia. Eu tive duas situações. Uma delas, o Rafa me ajudou. Eu, cara, 16 bem. Cadê o segurinho? Cara, 60 bem. Cara, mas não cobria nada. O Rafa chegou lá, não, cara, vamos ver e tal. Cara, beleza. Temos um seguro com o Rafa. Dia 1º de janeiro, eu na praia, com a Paula e com a Joana. Meu sogro me liga. Cara, tá caindo o mundo aqui. Seguro da casa. Quando ele me mandou o vídeo, a casa toda alagada. Cara, perdi colchão, perdi móvel, perdi. Fui acionar o seguro, não cobre. Como que não cobre se eu fiz pra isso? No final das contas, não tinha aquela cobertura. Se fosse granizo que quebrou o telhado e tudo mais, e daí por conta disso infiltrou água, mas era dano estrutural da construção, que a construtora tinha feito lá com vazão errado da caída da água. No final das contas, Cara, eu lembro uma vez vocês terem comentado sobre essa questão. É complicado também. Agora, vocês falando, eu lembrei do meu pai. Até comentei contigo, né? Ele fez um banco ali tradicional e também tem alguma coisa vitalícia lá e que não foi falado. Então, se eu parar de pagar agora, eu perco tudo. E daí, depois, pô, na hora o cara não fala e a gente acaba indo. Meu pai simples, né? Foi. E agora não tem como voltar para trás. Porque você vai perder lá, sei lá, 20 anos pagando. Então, não tem como, mas é complicado. E esse é o diferencial do Rafa, né? Ele faz um trabalho consultivo. Ele vai analisar de ponta a ponta o que está acontecendo e vai trazer a melhor solução de uma forma transparente. Então, acho que isso é bem relevante no seu trabalho, cara. E queria perguntar pro Pedro, cara. Cara, a gente sempre tem pontos de inflexões na nossa vida, né? Inclusive, você foi advogado, mas agora você é empresário. Como que foi essa transição? Eu continuo com ambas as atividades. O escritório continua rodando, a Renimac está rodando, e dentro da minha cabeça sempre fez muito sentido criar um ecossistema e colocar as pessoas certas nos lugares certos, né?
Então a Renimac, ela roda sem mim, grande parte do tempo. Eu faço mais os aspectos comerciais, tanto do jurídico quanto da Renimac. Mas onde eu estou realmente ativo é no jurídico. Fazendo o gerenciamento das atividades dos advogados, fazendo reunião com clientes e tudo mais. Confesso para vocês que eu não sei o que eu gosto mais de fazer. É uma coisa que o empreendedorismo ele é maluco por conta disso. Mas é aquela coisa, o jurídico para mim por vocação, né? Eu desde o começo, quando eu pensei em fazer faculdade, eu queria fazer oceanografia. Quê? Oceanografia. Nossa Que senhora. dia é isso, cara? Cara, é uma biologia marinha, cara, eu juro por Deus. Não, vai. Você Eu juro por Deus. Da onde Morava você chegou? na praia? Da onde você Eu não chegou? morava na praia, mas eu Sonhava com golfinhos, eu cara? gostava de mar, eu gostava de surf, eu gostava dessas Não, paradas. ele tá mentindo pra mim, cara. Não é possível. Já Que teve coisa papelão tão ano, surfista? cara? Sim. Que história é essa, cara? E aí meu pai chegou pra um tio meu que o cara é foda lá no Mato Grosso, lá em Sinop. O cara é médico, o cara tem faculdade, tem um monte de coisa lá. E aí ele falou, cara, coloca na cabeça do Pedro que ele precisa de uma profissão. E daí depois ele vai pra... Graças a Deus. vai mergulhar com os golfinhos, pro hobby e tudo mais. O cara ferrou minha cabeça aqui, E aí o meu tio chegou pra mim e falou, cara, porra, você tem uma boa argumentação, você tem uma boa desenvoltura, vai pro direito, vai se dar bem no direito. Aí eu pensei, fui pro direito, e até hoje eu nunca mergulhei com os golfinhos. Meu Deus do céu, vamos ter que descolar uma viagem. Pelo amor de Deus. Levar ele pra viajar com Pra Havaí, né? Havaí, Caramba. Orlando. Cara, é muito doido você falar isso, né? Porque todos nós somos amigos aqui, por causa do grupo, né? Que foi parte, né? E a gente participou de uma parada muito interessante, que eu conto isso para vários outros amigos, vários outros empresários, que foi a loucura de você ter comprado a Renimac, né? Uma doideira, eu tava com você nesse processo na semana que você comprou. Eu lembro, o Rafa também começou a acompanhar ele bem no começo, né? Sim. E a gente começou a trabalhar juntos sobre, e a gente topou alguns projetos com você ali, foi incrível, assim, participar e ver sua evolução, cara. Né, Rafa? Quando ele começou com isso aí, ele não sabia nem o que era o arrencapador, irmão. Não. Daí o cara começou a conversar, ó, Sérgio, ele parecia o maior especialista da Terra, cara. É, Era um negócio impressionante. Como é que foi essa loucura aí de você, caramba, é uma indústria que faz máquinas para recapagem de pneu, não faço nem ideia, nem sabia que existia esse segmento. Sei lá, acho que tem 4, 6 no país, alguma coisa assim. É uma pouca quantidade, eu né? acho que são 10 empresas no país. Cara, Sim. o cara é dono de umas que tá há mais tempo no mercado e começou a alavancar a empresa que tava caindo, cara. Como é que foi essa loucura e você começar a entender do mercado que não fazia parte da sua vida? Cara, o Renato, que é o antigo proprietário, que é nosso parceiro, Doido também. ele vem de uma família, o pai dele é da antiga metalúrgica Sulpar, então o pai dele é um dos pioneiros aqui do mercado, né? E aí o Renato, ele tinha um relacionamento financeiro com um cliente meu, e aí esse meu cliente pediu para eu dar um suporte para ele. Eu comecei a fazer algumas consultorias. Ele ficou desabafando comigo nas horas do telefone. Problema de saúde, problema, parte de gestão e tudo mais. E aí eu dando conselho, chegou um determinado final de semana. O cara me liga às 6 horas da manhã num sábado. Cara, já me ofereceram tanto, já vieram ver aqui a empresa para valores comprar. altos, né, Pedro? O dia que nós conversamos era um negócio astronômico que tinham oferecido para ele antes. Já me ofereceram, era quase de R$1 milhão ali para assumir toda a empresa, toda a dívida e tudo mais. E no final das contas, eu não quero vender para ninguém, quero vender para você. Porque você entendeu o meu negócio, você entendeu a minha dor, você entendeu todas as dificuldades que eu tinha. E aí no final das contas, falei, metalúrgica, não entendo nada. Meu sogro trabalhava em metalúrgica na época. Minha esposa, advogada, também não entendia nada. E meu primo, engenheiro mecânico. Nossa. Eu pensei, cara, se eu juntar essas pessoas... Na época, não era nem o meu primo, era a minha cunhada, que era engenheira civil, porque ela trabalhava em Votorantim, e aí, por conta dessa rotina dela maluca, ela acabou que não ia conseguir entrar. E aí, minha esposa, não, porque não vamos entrar, porque é loucura, não. Sim. E aí, eu pensando, cara, meu sogro, ele sempre trabalhou de empregado para os outros, sempre fez alguma coisa que não fosse dele. Vamos topar esse projeto por ele. E no final das contas, a Paula falou,
topou. Dia 15 de janeiro a gente entrou pela primeira vez lá dentro. Tem R$1, quase, 10 pila, a gente pagou pro cara. Porque era uma coisa que ele realmente falou, cara, vocês vão assumir todo o passivo, vocês vão assumir bastante bronca aí. Não preciso de muito, só preciso que vocês me paguem um mensal aí. Sim. E 10 mil pelo que eu vou deixar. E, cara, ele deixou um monte de máquina, deixou um monte de coisa, então pra mim foi uma operação bastante rentável, né? Mas depois de entrar e perceber que o buraco não é assim, meu amigo, a gente tem que correr, né? Vender. A gente pensa 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar uma decisão como essa agora, né, pro futuro. Cara, eu queria pegar esse gancho, né? Porque assim, esposas, a gente sabe como que é isso, né? Tipo, Tá me tirando? tomar a decisão, você tá. tem esposa, né? Tem esposa, namoradinha. Olha, toma jeito, né? Cada semana de um churrasco é uma mulher diferente. Cara, vocês têm que parar de contar essas Fala sério. Não, é assim, porque assim, eu sei dentro de casa como que é, né? Porque às vezes a gente quer tomar uma decisão, daí sempre tem a esposa que é um alicerce das nossas decisões, né? E eu sei que você tem muito isso, de família e tudo mais. Como é que você, poxa, às vezes um quer ir, o outro não quer. Como é que vocês chegam poxa, vamos, não vamos, sabe, a coragem. E a gente vê a oportunidade na nossa frente, a gente sabe que tem muita oportunidade, só que a gente tem que aprender a dizer não também, porque às vezes, né, parece tanta coisa. Queria que você falasse um pouquinho disso, que acho que é importante saber um pouquinho dessa questão familiar também. Cara, eu sou inconsequente, né? A Paula é a razão, e eu sempre falei isso pra ela, ela é a razão de, né, todas as tomadas de decisões que nós tivemos de arriscar, que deram certo, e foi por conta da minha loucura. Construir casa, cara, morar no meio do mato onde a gente mora, enfim, cara, montar escritório, entrar na Renimac, tudo isso é fruto da minha persuasão, que eu sou bom nisso. Por isso que eu sou advogado. Mas eu falo pra você que, assim, ela não queria. Ela falou, cara, não, o escritório, a gente tava uma sociedade no escritório, porque eu tinha uma contabilidade também, e o escritório tava bombando, tava indo muito bem, e ela falou, cara, é a hora de a gente estabilizar o escritório antes de a gente começar qualquer outro projeto. E aí eu comecei a trabalhar com os números, e olha isso, cara, é muito bom, e cara, isso aqui vai ser muito rentável, um retorno de quase 50% sobre cada máquina vendida e tudo mais, e achando que eu ia vender uma máquina por semana, né? E no final das contas, cara, ela comprou a ideia, João. Hoje eu não sei se ela tá comprando mais, né? Mas eu sei que ela vai continuar junto porque é minha parceira. Ela vai até o fim e se precisar falir, quebrar e recomeçar, a gente vai falir, quebrar e recomeçar e não tem tempo ruim com a gente. Cara, muito, muito foda essa história. Eu vi isso de perto, os dois debatendo sobre algumas questões. É muito legal a união de vocês. Como é que faz, por exemplo, quando você conhece um cliente doido igual o Pedro, que é teu cliente, você tem que mostrar para ele aonde investir, o que fazer, e o pior de tudo, né? O cara é teu amigo, então você tem que ter, eu sei que você tem isso, essa carinha, essa empatia com qualquer cliente. Já vi você conversando. Teve um dia, nós tava no futebol, né, cara? Você ia pro futebol, o cara quebrou a perna, né? Aí você teve que sair de lá pra ir atender o cara. Cara, isso eu admiro muito teu, porque não importa se somos amigos ou cliente, a empatia, a preocupação com todo mundo que faz parte da tua carteira de clientes, ela é inigualável, assim, da questão de seguro. Eu nunca vi um cara, vocês dois são prova disso, né? O Pedro também, já viu você prestando serviço para ele. Você se preocupar com o cara, assim, além do que o comum, né, cara? Porque normalmente vai ligar pro cara do seguro, beleza, mano, manda o documento aí. Esse aqui, louco, foi pro hospital ver o cara, pra ver se o cara, como é que tava, tá tudo bem, como é que tá a família, cara? Como é que é pra você ter esse relacionamento mais íntimo com os clientes e você conhecer cliente, meu Pedro falou, inconsequente, assim, vou fazer o investimento e se explode o mundo. Pois é, ali o problema é que ele falou que a mulher dele deixou ele ir. Daí eu falei, como é que o consultor vai travar o cara, né, cara? Eu tive que entrar na loucura junto, só que eu falei, agora vamos entrar, cada decisão que você for tomar, você vai me avisar, né? Então, assim, foi bem dinâmico ali, né, Pedro? Porque ele falou, não, já vou pegar um Pronamp, vou pegar crédito aqui. Não, calma, vamos pensar. E assim, ele fez, né, alguns projetos, a gente sentou, olhou, analisou. Eu mostrei um parceiro para ele ali que talvez, vai aqui, que acho que aqui vai dar certo. E foi um dos parceiros ali que começou a alavancar com ele.
Mas é bem delicado. Às vezes eu já vi cliente pior e mais arrojado, tá? Meu Deus do céu, cara. Pra você frear o cara. Não, mas... Cara, tá doido? Não, você tá doido. O cara sem R$1 no bolso. Eu vou montar um negócio aqui, cara, eu preciso de crédito. Cara, mas eu com eles são quase assim, cara. Nós é meio louco. Se juntar o Edivaldo, então... Meu Deus do Só céu. faz, só vai. Só quero saber quantas parcelas. Eu Como quero que- saber quantas parcelas. Cara, eu Toca o pau. peguei a estradinha ontem. Eu cheguei do lado do Edivaldo dele. Nem me oferece, só me fala em quantas parcelas. Vocês são doidos. Não sei se você sabe disso. O Álvaro tava me ensinando a mexer com leilão, né? Que é uma parada que eu quero começar a fazer. Então, aí, né, eu lá comprando, com a Montana, fui lá, fui gravar a empresa do Pedro. Falei, cara, não, vou ligar pro Álvaro agora, quero a Montana, o Álvaro, quero nem saber o preço. Passa essa Montana pra cá. Falei, cara, nem ganhei o leilão ainda. Eles são muito doidos. Arrojado, às vezes tem que frear e às vezes você olhar assim, ver se ele realmente tem um perdimento, um pouquinho de pão ali, você pode mandar o Pra cara você embora. tirar, desmistificar, né, a emoção da razão e saúde financeira de cada cliente, é um negócio, eu acho que é melindroso isso, né, Rafa? Delicado. Você tem que sentar com o cara, porque às vezes tem que mostrar, cara, tem que olhar não só o cenário de agora, mas tem que olhar realmente uma projeção, tem que olhar cenário econômico, tem que olhar a competitividade no mercado. O Pedro foi muito bem, porque, como você falou, são 10 empresas hoje que fazem isso. Né? Tem uma empresa que já está rodando aí há mais de 30 anos. Então, cara, certo, pode ir embora, abraça. O cara quer começar do zero, um negócio que ele não tem nenhum tipo de conhecimento, não tem zero recurso em caixa. E não tem apoio, né, cara? Porque o interessante é que o Pedro entrou com um plano bem estruturado na cabeça dele, que ele é muito bom em criar planos. Já tinha você para ajudar nas questões como fazer, de onde buscar e qual seria a melhor linha de crédito. Além disso, tinha o apoio da esposa e pensando num lado que em ajudar o próprio sogro, que sempre trabalhou para os outros. Cara, isso é uma coisa, eu nunca tinha ouvido você falar sobre isso, eu já ouvi você falar, que era muito pelo seu João, né? Mas a forma que você me falou aqui hoje é algo tocante, né, cara? Porque normalmente, hoje em dia, a gente está vendo que os valores da família estão sendo corrompidos. Hoje o importante é casar, esquece a família de pai e mãe, a mulher contra o homem, o cara vai viver a vida deles e todo o resto da família. Isso que você falou, cara, é muito bonito. Né? E isso envolve muito o que eu com o Sérgio sempre gosto de falar, são valores, né? Que da índole, mais isso. Exatamente, cara. E eu acho que assim, antes de você começar qualquer coisa, você tem que ver os valores das pessoas, né? Qual que é o valor, se tá de acordo. Daí depois vem o negócio, né? Então, primeiramente, e essa questão da coragem aí, né? Eu sempre gosto de mexer em 3 pilares, né? Coragem, competência e visão. Você tem que ter um equilíbrio ali, porque às vezes o cara tem muita visão, mas não tem coragem e não faz nada. Às vezes o cara tem muita coragem, mas não tem visão e não tem competência. Então, se você unir essas três competências e focar, cara, o negócio não tem como dar errado, né? E tá perto de pessoas também que complementam o que você faz, que faz toda a diferença. Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho de alguma lembrança que vocês têm na infância, assim, pai, mãe. Putz, você olha assim, cara, sinto saudade, aquele cheirinho de pão, de vó. O que vocês, assim, a primeira coisa que bate na cabeça, vocês lembram? Cara, minha avó. Ó, o cheirinho de pão. Cara, minha avó, ela faleceu em 2017, mas foi a pessoa que me criou. Pegou no berço já mesmo. E ensinou a ser homem. Realmente falou, cara, trabalhe, estude. E onde a gente morava ali em Santa Felicidade, pode até se dizer, nossa, Santa Felicidade tem lugarzinho meio tenso, tem. Onde a gente morava ali era uma vila chamada Ouro Verde ali. A situação era bem delicada ali, às vezes o tráfico dominava. E, cara, minha avó falava, não anda essa linha reta. Ela me colocou para trabalhar com 11 anos de idade. Nunca me arrependi, porque ela falou, você quer jogar futebol, você quer pagar a tua escolinha, você vai ter que trabalhar, a gente não tem condição. E ela me botou para trabalhar, cara. E tinha um intervalinho, porque eu trabalhava com time, né, pertinho ali. E aí, 3h30, 4 horas da tarde, ia tomar um café. E toda 3h30, 4 horas da tarde, tinha um pão fresquinho saindo. Nossa. E daí você me lembrou de cheirinho de pão. Dá uma saudade, né, cara? Eu Ah. acho que é esse início que a gente passa, né, e constrói tudo que a gente é hoje, né? Você lembra de vó, de pai, de mãe. Então, tudo que a gente aconteceu lá atrás constrói um pouquinho do que você é hoje. Por isso que é legal a gente entender da onde que veio o Rafa, da onde que veio o Pedro, qual que é a origem, né? E você, Pedro, o que você lembra, assim, do... Cara, o meu não é um cheiro específico, não é uma comida, mas assim, ó, meu avô, ele foi sempre também falar de vô, porque o Rafa seguiu ali. Aí meu avô sempre foi um cara muito atencioso, né? Então,
de domingo para segunda, todos os netos dormiam na casa dele e ele levava a gente pra escola. E aí, cara, era fantástico. E assim, eu até tinha tatuado algumas questões voltadas para ele, porque ele faleceu também em 2024, no ano que a Joana nasceu. Ele não conheceu ela, mas, cara, certamente se conheceram no plano na transição, né? Enquanto ele saía, ela estava chegando, eles se trombaram em algum lugar lá, porque ele mandou uma criança muito especial para mim. Mas era um ser humano fantástico. Um ser humano. Ele foi vice-prefeito de São José dos Pinhais. Ele trabalhava um contador exemplar, né? Mas ele trabalhava na CODEP, que é uma parte de finanças do município de São José. Para você ter noção, ele levava o lápis para casa e a gente que estudava, que chegava para fazer bagunça, se a gente tirasse do lugar e desviasse esse lápis, por exemplo, colocasse no penal e levasse embora, cara, ele cobrava da gente. Não era nosso, era do município. O cara era fantástico. De 2013 em diante, ele assumiu a presidência da PAI. E aí, cara, para vocês terem noção do ser humano que ele era, ele chegava às vezes chorando no almoço, porque ele falava, cara, as crianças lá, às vezes, é a única refeição que elas têm são lá. E a PAI não tem dinheiro para colocar lá dentro para sustentar todas as crianças. Vendeu imóvel, vendeu barracão, vendeu um monte de... Se desfez do patrimônio para colocar o dinheiro dentro da PAI para manter ela viva por um bom período. Então, fantástico que ele era. Ele era um cara, assim, que eu, de verdade, não tenho palavras para explicar. Tem alguma coisa, assim, que você faz, assim, ainda que você faz só por ele? Por exemplo, eu sou palmeirense, um pouquinho fanático, e muito por conta do meu avô, que era minha figura paterna também. Meu avô faleceu também no ano que minha filha nasceu. Foi mais ou menos uma história assim. Ele teve câncer no pâncreas. Foi muito rápido, cara. Eu tive que cuidar dele. Ele não aceitava que nenhuma outra pessoa cuidasse. Tinha que ser eu, né? Ele é padrasto da minha mãe. Eu era o neto mais velho e ele sempre teve o sonho de ter menino, né? Ele teve 2 meninas. E, cara, a gente era muito ligado. A primeira bicicleta foi ele que deu. Carteira de motorista. Me lembro um dia que quando eu me separei da Grazi, estava muito triste, né? Porque minha filha estava com 7 meses, com uma separação muito dolorida, assim, da questão por causa do filho, né? E eu estava no corredor da minha casa, assim, chorando. Ele chegou assim, qual que é, moleque? Bonitão desse jeito? Você vai ficar chorando aí, você quer fazer o quê? Você quer um carro novo? Você quer uma faculdade? Você vai me dar, né? Legal, né? Eu falei, eu quero. Eu falei, então levanta daí, porque chorando você não vai conseguir merda. E, cara, foi. A primeira pessoa que me ensinou a manusear a arma foi ele. Ele tinha uma Taurus 38, a gente ficava muito. Olha, meu celular. Aí, sei que, cara, minha família toda é cristã. Então, os dias do culto era quarta, sábado e domingo. Eu congregava. Minha avó, tipo assim, pra faltar no culto, nem morto, irmão. Não podia faltar. E eu tinha cargo na igreja e tudo. Só que, cara, dia do jogo do Palmeiras, a casa dela era do lado da igreja. Eu ia pra casa só pra assistir o jogo com ele. Não ia pro culto. Minha avó ficava um veneno. E hoje, assistir o jogo do Palmeiras, pra mim, não é, assim, mais como torcedor. É como se tivesse... Uma conexão. Como se estivesse dividindo algo. Lembrança, né? É um negócio muito foda, assim. E a primeira camiseta que eu tenho, assim, de criança era do Palmeiras A primeira camiseta que ele me deu é do Palmeiras campeão da Libertadores de 99. Pequenininha assim, tem até hoje, ó. Do Mundial não tinha. Tinha também. Ainda não tava vivo, né? O filho numa época. Quase chorando aqui. Cara, não tinha como, né? Eu não vou ler, convidado. Não, cara, assim, eu falo pra você, meu avô, ele é muito conhecido em São José dos Pinhais, porque do Rotary, enfim, como o gaiteiro. Então, cara, todo lugar que ele ia, ele levava o acordeão dele e tocava. Ia no restaurante, cara, não Toda tava... vez que você vê um acordeão, então... Eu lembro dele. E é uma coisa que eu quero aprender a tocar no futuro, né, cara? É uma coisa muito complexa assim. Mas ele era fantástico, cara. Nossa, ele chegava no restaurante, pra vocês terem noção, e não tava nem aí se os outros iam se incomodar com a música. Ele tirava, mandava eu buscar no carro, ó, pega lá o acordeão. Eu falei, mas pô, o pessoal tá almoçando, vai cantar parabéns, tá confraternizando. Ele, não, eles vão gostar. Teve vez que gente veio reclamar, não, pô,
que é isso, tal. Eu vim aqui porque não tinha música ao vivo, e daí vem o teu avô aí pra tocar, pô, nada a ver isso. Daí eu falei, cara, mas é muito engraçado. E, Rafa, você tem alguma coisa que você faz, assim, que você remete aos seus pais ou seus avós, assim? Você faz, cara, eu faço isso aqui porque me traz esse sentimento de compartilhamento. Cara, pra ser bem franco, assim, só o trabalho. Para pra trabalhar e eu acho que hoje é o que me move. Mas a questão de cuidar da família. Eu vi minha avó cuidando bem da nossa família ali, ela cuidou dos filhos, cuidou de 2 netos. E, cara, quando eu posso estar presente com a minha família, eu faço questão. Claro, eu gosto muito de estar com os amigos, fraternizar, fazer um churrasquinho. Mas se tem uma prioridade de estar com eles, com a família hoje, é isso. Então, eu acho que só a questão familiar mesmo. Estar com família, porque foi algo que minha avó me ensinou muito. Pô, legal, cara. Hoje fala muito de você saber o seu porquê, né? Mas às vezes, muitas vezes, que eu vejo, converso com bastante amigo meu, que às vezes o porquê é o quem. É o Para quem, quem. é para quem e com quem que você tá, né? Poxa, é o combustível, é um filho, é uma esposa, é um pai, é uma mãe, é uma avó. E eu vejo que isso move muito mais rápido o empresário, né? Se você lembrar que tem duas criancinhas lá, quando você chegar, vai estar esperando você, dando risada. Pô, você dá o sangue. Às vezes, eu falo pra minha esposa, às vezes tem um dia que, poxa, o dia deu tudo errado, aquela coisa, pô, reunião, cansativo. Eu chego em casa, daí vem os menininhos lá, né? Tenho 2, dando risada, papai, putz, acabou o estresse, né? Pô, é muito legal ver isso e, cara, eu queria saber dessa parte de combustível, né? Que a família tá ali sempre do lado. Quais são os próximos passos ali que vocês estão pensando para esse ano mesmo? Ou para daqui a um ano ali? De planejamento para a empresa, juntamente com esses combustíveis que vão vindo aí, né? Fala um pouquinho das novidades que vai ter aí esse ano e como que vai ser aí o planejamento para a empresa de vocês, hein? Crescimento. Bom, tomando como base combustível, realmente, né? Eu tive minha filha aí em outubro do ano passado, vai fazer 1 ano agora. E, para quem não sabe, divorciei, casei de novo, tive ela. Dentro disso eu tenho um agregado, hoje eu tenho 3 filhos. E hoje o que eu quero é dar uma condição melhor para eles, né? Sem dúvida alguma ali, eu acho que montar um braço da empresa, realmente a gente já está vendo uma expansão no interior do estado. Eu acho que dá para a gente competir junto com as cooperativas, fazendo parcerias. O Pedro já sabe ali, estou tentando entrar numa parte de parceria de agro, para que o pessoal lá não tome decisão realmente partindo só de cooperativa. São decisões sem estratégias. A nossa ideia agora é abrir um braço, né, no interior do estado, dando aí algumas empresas, aí, alguns fazendeiros, enfim, pessoal do agro. E até o final do ano, aí, quem sabe, a gente já está estruturando algo para iniciar já em janeiro, fevereiro, em uma da parte do interior. Então, fala do seu combustível aí, que a gente tá sabendo. Maravilha. Foi proposital isso, viu? Eu tenho um combustívelzinho, né? Que fez 2 anos agora, dia 10, que é a Joana. E a Paula tá grávida agora pela 2ª vez, então a gente provavelmente aí tá pra data prevista pro dia 17 de fevereiro, vai nascer bem no carnaval. Fervendo já, só espero que não ferva tanto. Mas, cara, que venha com muita saúde, a gente não sabe o que é ainda. E o planejamento, cara, pra 2026, segundo semestre, é conseguir profissionalizar ainda mais o escritório, né? O escritório da advocacia. E a gente vai trazer pessoas específicas para dentro da Renimac para que essa operação ela seja cada vez mais vendável. O projeto é esse, né? O projeto não é continuar com o Renimac por 10, 15 anos, e sim a gente ter aí uma estrutura sólida, seja daqui a 2 anos, né, a gente consiga vender para um investidor com um preço bacana, com atratividade, né? Então, basicamente é isso. A gente está contratando algumas assessorias, algumas consultorias para elevar essa operação, a gente trazer um outro nível de produção de máquinas. E eu acredito que até o final do ano a gente já vai ter boa parte desse projeto já encaminhado. Cara, parabéns. Interessante saber que vocês estão em expansão, pensando em melhoria de marca, melhoria de entrega. E muitas vezes a gente conhece empresários e empresas, né? Estão preocupados só em vender e deixar um monte de gargalo. E muitas vezes a gente que se preocupa em pegar o melhor, né? Dorme menos, trabalha mais. Muitas vezes tem um lucro menor. Mas a gratificação de saber que
produto que realmente faz sentido com o cliente. Eu acho que isso é inigualável. Uma das últimas perguntas que a gente faz aqui, o tempo voa muito rápido, né? Quando a conversa é boa, principalmente quando a gente está em amigos. Tem um cenário que eu vi num vídeo viral, eu mandei para os meus amigos, né? Tá meio doido querendo fazer. Por quê? Tem um monte de amigo meu, acho que já falei pro Pedro, que é amigo desde a infância, 10, 15 anos, assim, crescemos juntos. E os filhos da mãe nunca fizemos uma viagem juntos, sabe? Assim, interessa estar casado ou não, mas nunca fizemos uma viagem juntos. A gente só se encontra no rodeio da minha cidade, né? Só que daí que eu rodeio, meu Deus do céu, é um negócio tenebroso. E, cara, tem uma estratégia de consórcio, assim, queria fazer uma pergunta. Imagine, tem um cenário, 3 pessoas, 4 pessoas nunca fizeram consórcio. São 4 amigos, querem viajar, quer fazer alguma coisa, ou quer alavancar um patrimonial. Pegar uma carta de 300 mil com 4, só para dividir em 4, por exemplo. Um cara paga um mês aqui, vai pagar daqui 4 meses, e assim vai indo até a contemplação dessa carta, alguma coisa assim. Você acha uma boa estratégia para amigos que muitas vezes não têm uma renda de pegar uma carta de 300 mil, alguma coisa assim, para fazer uma divisão? Porque aí o cara vai juntar 4 meses para pagar uma parcela. Você acha que isso seria uma estratégia legal, ou você acha que seria uma outra estratégia para que 4 pessoas que não têm uma condição começar a alavancar? É uma estratégia muito boa, o consórcio em si já é isso, né? Um grupo de pessoas planeja ter um bem ou uma viagem, enfim, adquirem valor ali. Então, um grupo de consórcio é exatamente isso. É um grupo de amigos, um grupo de pessoas desconhecidas, e o fato de vocês optarem por fazer uma viagem, existe até o consórcio viagem, né? Um consórcio de serviços, você contrata, você emite a nota fiscal da empresa que vai fazer viagem, e você pode fazer. Então, é uma boa estratégia justamente já para isso, né? Tem pessoas que não têm recurso inicial para poder alavancando ali, ter uma oferta de lance, um lance embutido, um lance livre. É uma boa estratégia para vocês, sem dúvida alguma. Eu acredito que... Em 3, 4 pessoas, quanto que daria uma carta de 100 mil, 300 mil? Me explica para mim, que para mim é novo, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que não faz consórcio com medo. Eu nunca vou contemplar, porque eu não sei quantas parcelas. Na realidade, não é isso, né? Agora que eu estou convivendo mais com vocês que trabalham com isso, eu vejo que é totalmente um cenário diferente, né? É um jogo de inteligência. Sem dúvida alguma. Bom, é interessante entender qual que é o teu objetivo realmente do consórcio. Se é uma viagem, partir para um consórcio de serviço. Consórcio de serviço que te atenda para fazer uma viagem. E se fosse uma carta para imóvel e você levantar recursos para fazer essa viagem, também dá. Existem outras operadoras de consórcio que dá. Dentro da nossa estrutura, do nosso ecossistema, nós temos 10 parceiros de consórcio. Algum deles deve ter um imóvel que possa agregar ali, ou um veículo que possa agregar como uma garantia para liberar esse recurso. Se eu optar por 300 mil reais, você vai pagar uma parcela ali inicial de 800 reais, parcela reduzida. Depois da contemplação, você vai pagar a parcela cheia. Só que dependendo do lance que você dá, volta lá para os 800 reais. Você dá 50% do lance. Então, puta aí que 300 mil de imóvel, aproximadamente 800 reais. 100 mil, 300 reais. Então, vai conforme estratégia. E serviço, ele tem uma taxa de administração um pouco mais alta. Porque é um recurso mais caro para ser acessado. Porque o serviço você pode utilizar para compra de equipamentos, iPhone, televisão, maquinários e cirurgias plásticas. Então, são N situações que você pode utilizar de serviço. Por isso que ele tem uma taxa de administração um pouco mais cara. Bacana, cara. E como que o pessoal te encontra, né? Manda uma mensagem aí para aquela câmera. Como que o pessoal que está precisando de dinheiro, precisando de consórcio, como que o pessoal pode te encontrar? Bom, para quem precisa de uma inteligência financeira, que não tome decisões sem estratégia nenhuma, que não vá a banco procurar crédito, seguros, enfim, rmaier.90 no Instagram, hein? E franquia, a nossa franquia, a franqueadora é GFX Inteligência Financeira. Bom, e você, Pedrão, manda aquela mensagem ali pro pessoal que está querendo montar uma recapadora ou está precisando de um serviço de advocacia. Para vocês aí, pessoal que precisam de assessoria jurídica 360 empresários aí, @PHRNasc e @CrispinNascimento _. E para o pessoal da recapagem aí, @Renimac, você vai encontrar a gente lá, vai encontrar o nosso portfólio, nossas máquinas e tudo mais. Queria falar uma situação, gente. A gente tá fazendo uma expansão aqui junto com a minha esposa, desculpa, que é transplante capilar. Não fala da esposa, você apanha em casa, bicho. Acabei esquecendo de comentar, mas nós fizemos uma parceria com uma médica, Catarina, de Joinville. É muito forte lá, ela é uma das líderes do mercado ali em Clínica Safir.
E a gente fez uma parceria para trazer o transplante capilar da empresa dela aqui em Curitiba também. Bola, a gente vai deixar os arrobas. Qual que é o arroba dela? Doutora Maria Tereza Varela. Cara, parabéns, que foi uma conversa muito produtiva, né? Eu acho que se a gente debater todos os assuntos que vocês são conhecedores e que a gente precisava aprender um pouco com vocês, nós ia ficar uns 3 dias aqui. E se fosse para contar as resenhas, as mentiradas, nossa, ia ser mais 3. Então, eu agradecer vocês terem topado esse desafio de estar aqui com a gente, né? Primeira vez sua no podcast, né, Pedro? Sim. O Rafa gravou um hack test com a gente aqui, tá? Mas graças a Deus é de se admirar a comunicação de vocês. Não é todo mundo que tem essa desenvoltura, né, Sérgio? Sim. Porque tenho certeza que quando a gente for se ver no ano que vem, vai ter novidades da expansão, novidades de tudo que vocês estão construindo, da filha do Pedro. Eu fico muito feliz de participar da história de vocês, porque ter pessoas boas do nosso lado nos qualifica a ser melhores cada dia, né? Com certeza, cara. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Convive com pessoas assim desse nível que com certeza você vai subir de level. Então, acho que é essa a pegada. Cuida do seu ambiente, que vai dar tudo certo. Esteja pessoas que te puxam para cima, que vão te elevar ao nível do seu negócio, da sua vida, da sua pessoa, da sua família, enfim, acho que é isso. Estamos encerrando mais um episódio do seu Sem Filtro. E o recado desse episódio de hoje é o seguinte: não existe um momento certo. O trem vai passar se você pular nele, você tá na jogada. Senão você vai sempre esperar um momento certo e pode ser que esse momento certo não chegue. A diferença de você e da pessoa que deu certo é simplesmente que ela tomou uma atitude igual esses dois aqui. Esse é o seu Sem Filtro, mais um episódio aqui, eu e o japonês mais querido do Brasil. Até a próxima. Valeu.